O trabalho que eu e a Ellen desenvolvemos, que a gente vai apresentar hoje, é o relato de experiência que aconteceu em uma ação de formação continuada, da qual participamos, e que demos o nome de Ageísmo em Matemática, produção de vídeo como uma possibilidade para repensar o papel social das aulas. No primeiro semestre desse ano, de 2021, então, nós participamos de um curso de extensão que também era uma disciplina da pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intitulada Macro, Micro, Exclusões e Inclusões na Educação Matemática, discutindo, por meio de tecnologias digitais, as idiosincrasias da exis política à responsabilidade social. Quem assistiu à roda de conversa 4 pôde conhecer um pouquinho dessa disciplina, que foi realizada de forma remota, contando com 60 horas de duração. Entre os objetivos do curso, eu destaco 2 deles, que eram discutir e refletir por meio de tecnologias digitais, principalmente produtos cinematográficos, como filmes e episódios de séries, softwares e aplicativos, as macro, micro, exclusões e inclusões na educação matemática. E também produzir videoaulas de matemática que abarcassem a discussão de exclusão e inclusão na perspectiva sociopolítica em diferentes temas, juntamente com um roteiro para o desenvolvimento em sala de aula dessas videoaulas que seriam produzidas. E é sobre a produção desses vídeos que eu vou contar um pouquinho para vocês. Entre os temas abordados no curso estavam empatia, macro, micro, exclusões e inclusões, a definição e o conceito, exis política, responsabilidade social, decolonialidade, exclusão e inclusão em relação à etnia e cultura, racismo, feminismo, exclusão e inclusão de gênero, teoria queer, homofobia e transfobia, ageísmo, exclusão e inclusão digital, como as fake news e o cyberbullying, e a cyberformação com professores de matemática e suas diferentes dimensões. Mas vocês devem estar pensando, o que é macro barra micro, exclusão barra inclusão e exis política e responsabilidade social? As microinclusões são entendidas como práticas sutis, realizadas de forma consciente ou não, que tendem a isolar o indivíduo em determinado ambiente, na maioria das vezes considerado inclusivo. Já as macroexclusões fazem parte da nossa história, sendo elas marcadas inclusive pelo respaldo legal, por exemplo, a escravidão e a proibição do voto às mulheres, às pessoas com deficiência e também a proibição de casamento de pessoas com relações homoafetivas, sendo que as consequências desses processos de macroexclusão podem ser uma grande variedade de microexclusões. Já as macroinclusões buscam garantir o acesso de pessoas de determinados grupos marginalizados socialmente a partir de leis e decretos, mas também podem levar a microexclusões. Desses entendimentos acerca dos processos de exclusão nos coloca frente a frente com a nossa responsabilidade social enquanto professoras de matemática. Qual será a nossa disposição ou exis política para lidar com as minorias? Consideramos que o ensino de matemática não pode ficar alheio aos problemas e lutas ocorridas na sociedade como um todo, o que inclui os aspectos culturais, sociais e políticos. Dentre esses problemas estão as discriminações sofridas por pessoas idosas e os seus efeitos como macro e microexclusões na sociedade. Agora, o que é o termo ageísmo? O termo ageísmo, na verdade, é o preconceito contra pessoas idosas. Ele diz respeito às atitudes que os indivíduos e a sociedade têm frequentemente com as pessoas exclusivamente em função da idade, o que faz com que sejam construídos estereótipos para essas pessoas. A pesquisadora Maria Goldani afirma que as sociedades industriais rebaixam o status das pessoas idosas por considerá-las não mais produtivas ou até mesmo como fardos para a sociedade, uma vez que não são mais mãos trabalhadoras
e devido à aposentadoria, trariam mais gastos para as demais. Frente a isso, então, nós entendemos que combater o preconceito contra pessoas idosas é muito mais que realizar campanhas por meio de leis e decretos ou ainda incluir pessoas idosas no contexto educacional, pois esse assunto deve ser desenvolvido dentro da sala de aula, e em especial na aula de matemática. Então, a partir do tema ageísmo, como atividade final do curso, nós nos propusemos a elaborar um vídeo e um roteiro de atividade sobre o assunto, buscando incentivar o respeito à diversidade e promovendo uma reflexão sobre ageísmo e, por meio dela, discutir conceitos matemáticos relacionados ao tempo, à idade e à organização e interferências que o tempo realiza em nossas vidas. Só destacando que esse vídeo, essa atividade foi elaborada por mim, pela Ellen e por mais 2 integrantes e participantes do curso, a Joyce, a professora Joyce e o professor Cristiano. Os seguintes conceitos matemáticos foram articulados no vídeo e no roteiro da atividade: as operações básicas, as interpretações de gráficos, linha do tempo, contagem do tempo, unidades de medida do tempo, transformações de unidade de medida e movimentos de translação e rotação da Terra. Como não vai ser possível mostrar o vídeo todo para vocês, eu vou contar um pouquinho como foi o desenvolvimento do roteiro do vídeo e da atividade, mostrando algumas imagens do que a gente produziu. O roteiro foi organizado e detalhado em 10 cenas, em que cada uma propunha uma discussão e fazia uma ligação com a proposta da cena seguinte. Cabe ressaltar que o vídeo foi todo legendado, visando a não exclusão de pessoas com deficiência auditiva. Então, aqui está o link do YouTube, que depois eu posso até colocar nos comentários para vocês, para quem quiser assistir e também utilizar. E aí, então, a primeira cena, que nós chamamos de cena 0, seria uma introdução do tema ageísmo por meio do poema O Tempo, do poeta Mário Quintana. Então, nós colocamos uma cena e aqui a imagem, os trechos do poema. Já em seguida, a gente apresentou imagens de algumas pessoas idosas, propondo uma primeira reflexão por meio de questionamentos. O que você pensa quando olha para essas pessoas? Você se arriscaria a dizer o que eles e elas estão prestes a fazer? Após um tempo destinado à reflexão, as pessoas idosas apresentadas aparecem realizando atividades que normalmente associamos a pessoas jovens, como fazer acrobacias, dançar, construir, pilotar um avião, tocar guitarra. E só isso já revela o preconceito existente em cada um de nós, já que nem sequer a gente imagina que alguma pessoa idosa fosse capaz de realizar tais atividades. Com isso, nós buscamos discutir as razões que nos levam a pensar dessa maneira. Isso nos leva a apresentar uma discussão mais teórica sobre as origens das discriminações e preconceitos e as razões que nos levam a discriminar esse grupo de pessoas. Trazemos também a nossa própria imagem, que se transformava em suas versões idosas, produzidas utilizando o aplicativo FaceApp. E as imagens também de diversas pessoas idosas do gênero masculino que não se enquadram no estereótipo de idoso frágil, sem produtividade ou mesmo dependente dos outros e doente. No roteiro da aula, nesse momento, nós propomos que fosse discutido algumas situações ocorridas durante a pandemia que poderiam ser caracterizadas como discriminações com pessoas idosas, como, por exemplo, o critério de escolha de pessoas que seriam entubadas ou teriam vaga nos leitos de UTI, devido à falta de equipamentos, que se dava exclusivamente pela idade. Em seguida, o vídeo traz uma visão legal sobre o que é ser uma pessoa idosa no Brasil, a partir da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso. Com isso, nós propomos uma reflexão sobre a evolução da qualidade de vida das pessoas, levando em conta que, segundo o IBGE, em 1940, a expectativa de vida da população brasileira ao nascer era de 45 anos,
o que nos leva a pensar que naquela época, pessoas de 30 e poucos anos, como o Gil, já poderiam ser consideradas idosas, pois já estavam ali no fim de suas vidas. Para discutir essas cenas, nós propomos no roteiro de aula uma discussão sobre a expectativa de vida, o que é, como é calculada e por que ela sofre tantas alterações no decorrer do tempo, por meio da análise de uma pirâmide etária que está disponível no site do IBGE. Nesse momento, então, nós iniciamos uma discussão sobre a contagem do tempo e as percepções sobre a passagem do tempo, por meio de eventos periódicos. Mostramos que a humanidade sempre utilizou os comportamentos da natureza para se organizar, como, por exemplo, com a posição dos astros, as mudanças da lua, que influenciam o comportamento dos animais e, assim, determinam a caça e a pesca, além das mudanças no clima, que determinam os diferentes períodos para a agricultura. Com isso, nós propomos um debate sobre a organização da vida dos seres humanos e sobre os instrumentos e métodos que têm sido utilizados por nós para medir o tempo, apresentando questões específicas sobre a duração dos dias, meses e anos na Terra e propondo comparações com os dias, meses e anos em outros planetas, que dependem de diversos fatores, entre eles a composição, distância do Sol, movimentos, entre outros. Essas comparações nos levam a refletir que uma pessoa considerada idosa aqui na Terra poderia ser bem mais jovem se estivesse em outro planeta, por exemplo. No roteiro da aula, nesse momento, nós apresentamos algumas questões que possibilitam que os estudantes realizem os cálculos necessários para concluírem sobre essas diferentes idades dos planetas. Além disso, nós propomos que imaginem que ao invés do nosso ano possuir 365 dias, ele possuísse 630 ou 50 dias. Aí, nessas situações, nossas idades seriam diferentes. Seríamos todos pessoas idosas? Estaríamos todos aposentados nessas situações? Com isso, então, a discussão seguinte gira em torno da comparação da idade do nosso planeta, que é de 4,5 bilhões de anos aproximadamente, com a nossa própria idade. Apresentamos para isso uma linha do tempo, em que localizamos o ponto em que a Terra teria surgido e os pontos em que uma criança e seus avós, por exemplo, teriam nascido. Quando colocamos esses pontos na linha do tempo, a criança e os idosos não se diferenciam, o que nos leva a concluir que, comparando com a idade da Terra, todos nós temos a mesma idade, somos iguais. E aí, falar da Terra, da idade da Terra, nos permite discutir acerca da maneira como contamos os anos. Afinal, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, por que nós estamos no ano de 2021? Esse questionamento nos leva a apresentar a história de alguns calendários, como o grego, o romano, o bizantino, o maia e o cristão, mostrando como e quando eles se iniciaram. E aí, nesse momento no roteiro da atividade, nós propomos que os estudantes discutam em que ano estaríamos se seguíssemos algum outro calendário. E com isso, precisariam trabalhar com as operações matemáticas básicas. A discussão final do vídeo apresenta uma retomada de todas as reflexões, enfatizando que a idade ou a contagem do tempo se trata de uma construção social que muda de tempos em tempos, assim como as formas que a sociedade trata as pessoas idosas. Apresentamos então uma cena do seriado americano Grace e Frankie, que é do Netflix, que mostra um problema enfrentado pelas personagens, que são pessoas idosas. Elas percebem que em um semáforo da cidade apresenta um tempo insuficiente para que elas atravessem a rua com segurança. A partir dessa cena, nós propomos no roteiro de aula que os estudantes reflitam sobre aquela situação vivida pelas personagens, que poderia não apenas afetar as pessoas idosas, mas todas aquelas que apresentam mobilidade reduzida. Por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo, gestante, entre outros. Com isso, nós sugerimos que os estudantes apresentem possibilidades para resolver o problema
enfrentado por aquelas personagens e, após isso, apresentamos a solução encontrada por elas no desfecho do episódio. Por fim, inspiradas no problema enfrentado pelas personagens, sugerimos que os estudantes pesquisem outras situações problemáticas enfrentadas pelos idosos e proponham soluções para que elas sejam resolvidas. Não vai dar tempo aqui, que eu já estourei meu tempo, de mostrar o roteiro passo a passo, mas se for de interesse no momento das perguntas eu posso mostrar. E só para finalizar, como considerações, eu queria dizer que ao propormos planejar um vídeo, um roteiro de atividade de matemática sobre esse tema, ageísmo, nós buscamos desenvolver nas estudantes o respeito às pessoas idosas, conscientizando-os perante as necessidades, dificuldades, individualidades e potencialidades apresentadas por elas. Para isso, no processo de elaboração desses produtos educacionais, vamos dizer assim, nós pudemos ser com o vídeo, nos transportar para o universo que estava sendo ali constituído, pensando com ele e refletindo acerca dos conceitos matemáticos envolvidos. Nós pudemos, então, nos desprender dos livros didáticos, elaborando questões que emergiram do próprio vídeo e que nos fizeram refletir para além da matemática acadêmica. E esse saber fazer com o vídeo nos levou a elaborar uma atividade matemática com ele, que pode vir a estimular os estudantes a construírem uma sociedade mais consciente, empática e menos preconceituosa, ao mesmo tempo que permite desenvolver conceitos matemáticos em outras perspectivas. Ou seja, esse trabalho pode vir a promover uma educação matemática e pela matemática. É isso, desculpem pelo 1 minuto a